A ideia aqui não é tratar de técnica de estudo, técnica de prova, enfim. A ideia aqui é mudança de mente, porque a mentalidade é a base para o seu estudo para concurso. Muita gente, até ontem, uma pessoa deixou um comentário no YouTube, e se ele estiver assistindo ele vai saber quem é que eu estou falando. Deixou um comentário no YouTube falando assim: Fabiano, fala sobre aquele pessoal que tem muitos seguidores e dizem que conseguem aprovar as pessoas em concurso com técnicas especiais e tal, para aprovação em concurso público. Virou modinha falar isso. E aí o que acontece? Esse tipo de pessoa acaba mostrando um ou outro aprovado no meio de muitos que supostamente utilizam aquelas técnicas como comprovação do sucesso daquele seu método. O que acontece é o seguinte: tem que parar para pensar se aquilo é uma realidade, e muitas vezes não é. Eu digo que não é pela minha própria experiência, ou se é só uma atividade de marketing. Porque, de fato, passar em concurso público, você precisa conhecer, hoje em dia, saber algumas técnicas de estudo, de prova, sem dúvida, porque não é só sentar na cadeira e estudar de qualquer jeito, não. Mas o que eu tento falar, o que eu tento mostrar aqui para vocês é a realidade. Eu faço um diagnóstico com base na minha própria vida e na vida das pessoas que eu vejo, que eu vi fazendo concurso por 15 anos. E o que eu tento mostrar para vocês não é algo fácil, não é algo simples, não é algo que às vezes encha os olhos, como o marketing faz. O que eu mostro para vocês aqui é aquilo que incomoda, mas que muda e que traz a verdade para vocês. Essa é a minha intenção. Não agrado a todos, obviamente, porque muitos não querem ouvir a verdade. Muitos querem o jeito fácil, até porque estão acostumados a ouvir que existe o jeito fácil. Só que o jeito fácil eu ainda não conheço. Depois de mais de 15 anos fazendo concurso e algumas aprovações, o jeito fácil eu não conheço. O jeito que eu conheço é esse aqui, de mudança de mente, de pagar o preço, ter algumas, obviamente, eu sempre digo, técnicas de estudo e de prova são importantes, porque se você sabe fazer isso, se você tem o jeito mais eficiente de estudar, você ganha tempo e acelera a sua aprovação, sem dúvida. Agora, imaginar que sem uma base você é capaz de passar no concurso, isso não é possível. Sem uma mentalidade preparada, você vai passar no concurso, isso não acontece. Por isso que eu tenho trazido aqui para vocês essa série, esse desafio. O tema de hoje é responsabilidade. Muitas frustrações na vida da gente acontecem. Se você está aqui hoje, acordando esse horário para assistir essa live, provavelmente você é uma pessoa que já passou por frustrações e talvez passe ainda hoje. Talvez você considere que na sua idade você já deveria estar em outro patamar. Seja em termos de diversas coisas na vida. Financeiro, familiar, relacionamento. Qualquer coisa você pode pensar assim, gente, eu perdi muito tempo, eu não devia estar aqui onde eu estou, devia estar mais à frente. E o que acontece muitas vezes é que essa mentalidade, esse pensamento, ele vem de maneira equivocada. Por quê? Você não consegue entender o que realmente acontece na sua vida e você acaba perdendo mais tempo. E quando você vê, você repetiu os mesmos erros e se passaram mais 1, 2, 5 anos com a mesma mentalidade. Aí você entra num ciclo vicioso, porque o tempo não para. Porque o tempo, ele é relativo.
E o sucesso também ele é relativo. O sucesso para um não é sucesso para outro. E o tempo, a condição de um que a pessoa considera que não está legal naquela idade, naquele ponto da sua vida, outro acha que está ótimo. Às vezes é meta de vida do outro. Enfim, é relativo. Então hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre isso para você encaixar na sua mente aquilo que faz sentido para você, para te dar o equilíbrio necessário para você caminhar nos concursos públicos. Nós temos mania, isso é natural do ser humano, de fazer comparações. De comparar aquela pessoa que está bem, que está na nossa visão, onde a gente gostaria de estar. Isso é natural, a gente olha para aquela pessoa e fala assim, é ali que eu gostaria de estar. Só que nós temos que ter cuidado, porque quando a gente olha, a gente só está vendo o palco da pessoa. Só o palco. Nós estamos vendo ela ali estrelando a sua vida. Nós não estamos vendo os bastidores daquela pessoa. Nós não estamos vendo o que ela passou para chegar até ali e nem o que ela passa naqueles mesmos dias. Você olha apenas para aquilo que você quer olhar. O salário, a posição social, enfim, a situação daquela pessoa. Mas você não conhece os bastidores da vida dela. Muitas vezes nem a pessoa fala. Porque a pessoa, ela é natural também do ser humano querer mostrar apenas o lado bom das coisas. Se alguém chega em mim e me pergunta alguma coisa, como está a minha vida, é natural que eu queira, mesmo sem perguntar, que eu queira mostrar nas redes sociais, em tudo, aquilo que eu considero que é bom, que é favorável. Aquilo que é o meu, que são meus bastidores, eu costumo esconder. E isso gera um sentimento ruim de quem está assistindo, de quem está vendo a vida do outro. É aquela história. Você olha para o Instagram e vê algumas pessoas viajando no exterior, indo para o exterior, viajando. Você, primeiro ponto, você pensa, eu gostaria de estar fazendo isso. Você não para pensar nem o restante da vida daquela pessoa, pode ser que você esteja melhor do que ela em diversos aspectos, e nem para pensar que, na verdade, talvez no seu Instagram tem 1000 pessoas, tem 3 viajando, 4, 5 viajando para o exterior, e você acha que as 1000 estão viajando para o exterior, porque, na verdade, você quer viajar para o exterior. E aí você acaba desequilibrando a sua mente, pensando assim, não, eu estou muito ruim, esse cara está muito bom, isso é um erro. Hoje nós vamos compreender melhor isso aqui. Outra coisa que nós temos costume de fazer é achar que nós merecemos e precisamos da ajuda do outro. Nós precisamos ser ajudados e merecemos ajuda. Aí eu te pergunto, se você pensa assim, por que alguém ajudaria você? Qual o motivo? Tem gente morando na rua. Tem gente em situação muito pior que a sua. E não tem ajuda. Tem gente passando fome. E praticamente não tem ajuda. Por que você mereceria ajuda antes dessas pessoas? Pensa de um modo geral. Não pense só em você. Você não merece ajuda alguma. Essa é a verdade. Não merece. Porque se você for observar de um modo geral, o simples fato de ter grande parte das pessoas numa situação muito pior que a sua, elas mereceriam ajuda primeiro que você. Então o fato é que esse sentimento de que você precisa da ajuda de alguém, alguém tem que ir lá te ajudar, também é um erro. Ele acontece porque você olha só para você, aí você olha para o outro que está lá em cima e pensa, ele poderia vir aqui me ajudar. Você não olha para baixo. Basta fazer uma pergunta. Você tem ajudado outras pessoas? Porque você tem a capacidade de ajudar. Isso sim. Você tem ajudado? Você tem orientado naquilo que você sabe a vida de outras pessoas? Você tem dado do seu dinheiro para outras pessoas que estão precisando? Se você não faz isso, e provavelmente você não faz, porque ninguém faz, com raríssimas exceções e ainda assim de formas diferenciadas,
é porque você concorda lá no fundo que isso não é uma realidade. Não é algo que ninguém pode esperar de você. As pessoas estão numa situação pior que a sua. E você também não deve esperar de ninguém. Sempre vai haver muita gente melhor que você. Sempre vai haver muita gente melhor que você. E sempre vai haver muita gente pior que você. Isso vale para mim, vale para você, vale para qualquer pessoa. E sempre vai haver gente que sabe mais que você a ponto de poder te ensinar alguma coisa. E sempre vai haver pessoas que você pode ensinar. Pessoas que podem eventualmente te ajudar financeiramente até, e pessoas que você pode ajudar. Eu aprendo todo dia e procuro aprender com pessoas que estão muito acima de mim, muito acima, em diversos aspectos. E esses caras que estão acima de mim aprendem com outros que estão acima deles. E você? Você está ajudando os que estão abaixo de você? Que sabem menos, que estão menos orientados na vida que você? Talvez não. E você deve esperar que alguém vá te procurar, te orientar? Também não. Se você vai atrás, ok, porque a orientação, a ajuda, ela existe. Assim como eu estou trazendo aqui uma orientação. Agora, não espere que as pessoas vão atrás de você e não fique esperando por ajuda alguma. Isso trava a sua vida. Você não faz isso por ninguém. Você sabe disso. Você não faz isso por ninguém. Isso é normal. Não estou mandando você fazer. Não deve fazer mesmo. E ninguém faz isso por você. E não deve fazer mesmo. Não deve fazer. Eu já passei em 10 concursos públicos. Ok. Tem gente que já passou em 50. Passou em muito mais concursos que eu. Eu ganho um bom salário. Ok. Tem gente que ganha o meu salário por hora. O salário que eu ganho no mês, tem gente que ganha por hora. Não é no serviço público, mas tem. Ah, Fabiano, mas eu queria só o seu salário, para mim já estava bom. Eu não esquentava a cabeça, não. Tem gente que só queria andar ou enxergar. A pessoa está lá numa mesa, numa cama de hospital. Ele só queria andar. Ele só queria as suas pernas. É como eu disse. Você não pode olhar para o outro. Você deve olhar apenas para você, para a sua realidade e procurar sim evoluir e melhorar. Mas pare de olhar, de se comparar e de se achar coitadinho, necessitado da ajuda de ninguém. Tira isso da cabeça, porque isso trava a sua evolução. Isso afeta o seu subconsciente. E por que as pessoas têm esse tipo de comportamento? Porque nós, seres humanos, nós somos mal acostumados desde a infância. Quando você é bebezinho, você recebe tudo na boca, tudo na mão. A criança, tudo na mão. Aí vai crescendo, a coisa começa a mudar um pouco. Você já não está recebendo mais tudo na mão, já tem que fazer algumas coisas, já começa a mudar. Chega a fase adulta, você tem que se desvincular completamente de receber as coisas. Porque o bebezinho, se ele não receber as coisas na mão, ele morre. Agora, chega a uma certa idade, você tem que se virar. Você tem que parar de ter a mentalidade de bebezinho. Porque se você tiver, aí você se torna um fardo para outras pessoas. Eu sempre digo o seguinte, você não deve carregar ninguém e não deve ser fardo para ninguém. Você deve pensar em você, em resolver os seus problemas, se desenvolver e se responsabilizar pela sua vida. Sucessos e fracassos. Pare de pensar que outra pessoa, seja seus pais, seja qualquer pessoa, é responsável pela sua vida. Não é. Como eu falei, já falei aqui em aulas anteriores, ninguém é obrigado a te dar nada. Nem o Estado. Ninguém é obrigado a nem te orientar. Nem te orientar. Você precisa reconhecer isso. Porque esse é o ponto inicial. Esse é o ponto. Eu tenho plena consciência disso. E não sou só eu. Eu vejo muita gente falando sobre isso. Diversos temas que eu falo aqui são temas que eu vejo outras pessoas falando. Inclusive pessoas que eu presto atenção. Pessoas que eu procuro aprender com elas.
E o ponto inicial para você tomar as rédeas da sua vida e ter sucesso é você reconhecer esse ponto, que você é o responsável pela sua vida, pelo seu sucesso e pelo seu fracasso. Qualquer desculpa que você colocar em você, qualquer desculpinha, qualquer que seja, ainda que a sua educação, sua família, onde você nasceu, qualquer coisa, é uma amarra, é uma corrente que vai impedir o seu sucesso. A trava do seu futuro, do seu sucesso, é essa. A trava que te segura na miséria, no fracasso, é imaginar que você não é o responsável. Porque quando você não é o responsável, você não pode fazer nada. E se você não pode fazer nada, não adianta estudar, não adianta almejar um cargo público, não adianta fazer nada, porque você não pode fazer nada. Então você precisa admitir isso na sua vida. E isso é muito forte. Às vezes você pode pensar assim, mas eu não penso assim, não. Eu não penso assim. Cuidado. Faça uma autoavaliação e veja se em alguns desses pontos que eu falei você acaba não pensando dessa maneira. Eu vou te provar aqui, através da argumentação, rapidamente, que você é o único responsável pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso, até hoje na sua vida. Não importa a sua idade, não importa onde você está, de que família você veio, pobre, rico, milionário, bilionário, você é o único responsável pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. Eu vou te mostrar aqui. Primeiro ponto, o que é sucesso? O que é sucesso? Sucesso é o que você define que é sucesso. Os parâmetros do seu sucesso só você estabelece. Ninguém pode estabelecer por você. Para uma pessoa é uma coisa, para outra pessoa é outra coisa. No ramo dos concursos, para uns é um determinado cargo, para outros é outro. Para uns é um determinado salário, para outros é outro. Você é que estabelece o que é sucesso para você. Você não deve se preocupar com os parâmetros alheios. Você estabelece o seu. Agora, mesma forma, o que é fracasso? Fracasso para mim é você criar uma expectativa e não alcançá-la. Você cria uma expectativa e não consegue alcançar aquilo que você imaginou que era capaz. Isso é fracasso. Por exemplo, eu, Fabiano, nunca vou ser o rei da Inglaterra. Nunca vou ser. Eu tenho plena consciência que eu nunca vou ser o rei da Inglaterra. Ok, isso nunca foi uma expectativa para mim. Eu nunca vou jogar uma Copa do Mundo. Ok, isso nunca foi uma expectativa para mim. Então isso não me incomoda. Isso não é um fracasso na minha vida. Agora, algo que eu considere que eu posso alcançar, que eu quero alcançar e que eu não alcanço, isso é um fracasso. Agora, se você define, só você define suas expectativas, isso fica claro que o responsável é você. Porque olha só, você define o que é sucesso. Sucesso ou fracasso é alcançar ou não aquelas suas próprias expectativas. Quem cria as suas expectativas é você mesmo. E como você cria uma expectativa? Quando você percebe que possui potencial para alcançá-la. Por exemplo, se você imagina que não tem potencial hoje para atingir determinado cargo, esse cargo não é uma expectativa na sua vida. Agora, se você, lá no fundo, considera que você tem potencial para atingir determinado cargo, ele pode ser uma expectativa para você. Você estabelece, é você que mostra para você mesmo qual é essa expectativa. E quando o seu potencial, que você só estabelece a expectativa que você percebe o seu potencial. E quando esse potencial não é alcançado, isso gera o quê? Frustração. Você tem uma expectativa, sabe que é capaz, sabe que vai ter que trabalhar muito, mas é capaz, mas não sai nada. Você não alcança. Isso é a frustração. Isso é o fracasso. E quem é responsável por esse fracasso? Só você.
Só você e mais ninguém. Só você é responsável pelo seu sucesso, pelo seu fracasso, pelas suas expectativas, pelo que você consegue ou não alcançar na vida. E as oportunidades que mostram o que você é capaz de fazer, elas brotam. Não apenas nos concursos. Nos concursos eu até reconheço que nós estamos numa fase de poucos concursos. Está saindo, você precisa abrir o seu leque, abrir os olhos para fazer os concursos que tem, são poucos. Vai melhorar, eu acredito, assim que a economia retomar. Mas mesmo em outras áreas, as oportunidades sempre existem. Basta estar atento. Agora, você deve olhar para frente e não para trás. Com tudo isso que eu estou falando aqui. O tema de hoje não é para você olhar para o seu passado e falar, nossa, quanta merda eu fiz na vida. Não. Você deve olhar para frente, para o seu futuro, e falar, nossa, quanta coisa eu posso fazer com esse pensamento. Quanta coisa eu posso transformar na minha vida com esse pensamento. Reconhecendo que eu mesmo é que sou capaz, eu mesmo é que vou fazer. Não depende de ninguém. Quanta coisa boa eu posso fazer. Você tem que olhar para frente. Porque até nisso, isso aqui cria uma responsabilidade a mais para você. Porque quando você não tinha consciência disso tudo, a sua responsabilidade era um pouquinho menor. Agora que você tem, aumenta a sua responsabilidade ainda mais daqui para frente. No nosso país, infelizmente, nós temos uma cultura brasileira. Observa quando você vê uma reportagem falando que alguém alcançou sucesso em alguma coisa. Tem lá um músico premiado no exterior, vai passar no Jornal Nacional. O repórter chega nele e fala, nossa, você tem um dom. Você tem um dom. Nossa, que coisa especial. Que sorte a sua de estar aqui nesse lugar. Muita gente ou pensa num dom, algo de nascença, algo dado divinamente, ou pensa na sorte, ou então num jeitinho, já pensa assim, ó, se aquele ali tem algum parente que ajeitou as coisas para ele, algum político, alguém que ajeitou. As pessoas têm a mania de achar que existe um jeito simples, um jeito fácil. Raramente o repórter vai perguntar assim, quantas horas por dia você estudou com esse instrumento aí para você chegar aqui? Raramente. Quantas horas por dia, durante quantos anos você treinou essa música para chegar até aqui? Raramente. É mais fácil falar do dom, da sorte, ou imaginar que um jeitinho levou a pessoa até ali. E essa mesma cultura leva as pessoas a ficar bebendo, assistindo futebol e falando de futebol o dia inteiro, fim de semana inteiro, ouvindo música, até tarde, atrapalhando até quem estuda para concurso dormir, reclamando do governo, do estado, falando eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero asfalto, eu quero saúde, eu pago meu IPTU, eu quero asfalto na minha rua. O que ele não percebe é que se pegar o dinheiro do IPTU dele e dos vizinhos, tudo, não dá para fazer asfalto na rua. Não dá, porque asfalto é caro. E ele ganha pouco, é mal remunerado, o IPTU dele é barato e não dá para fazer asfalto. Se pegar tudo que ele pagou de imposto na vida, não dá para pagar o tratamento do hospital que ele quer. Porque ele fuma, ele come mal, tá lá doente, obeso, problema de pressão, e tudo que ele pagou de imposto na vida não dá para pagar o tratamento que ele quer no SUS. Essa é a realidade do brasileiro. Ele não percebe, ele não enxerga a realidade dele. E eu digo o seguinte, por exemplo, para falar em SUS, plano de saúde, acontece o seguinte, quanto custa um plano de saúde hoje, uma empresa cobra no mercado? Uma pessoa aí de 30 anos, aproximadamente R$450 por mês. E por que o plano de saúde cobra isso? Ele tem um custo e tem uma margem de lucro. É um risco que ele cobre. E ele cobra 450, 500, ele não conseguiria fazer por 300. Tanto não consegue que várias empresas estão saindo dos planos de saúde, deixando de atender planos individuais porque não conseguem atender com as regras que o governo estabeleceu.
de cobertura. Então aí você tem uma pessoa que ganha um salário mínimo, porque ela ganha aquilo que ela merece, que ela produz para a sociedade, ela não produz mais do que um salário mínimo, ela ganha aquilo mesmo. E aí, ela paga, às vezes ali, com o consumo daquele salário mínimo, 200, 300 reais de impostos, todos os impostos. E aí ela gostaria de ter saúde, ela quer ter asfalto, ela quer ter tudo, uma aposentadoria maravilhosa, quer ter tudo e não percebe que não tem de onde sair essas coisas. E o que ela quer é que os outros deem para ela. Que os outros, a sociedade faça por ela. No fundo é o que as pessoas querem. Elas nem percebem isso, mas é o que as pessoas querem. As pessoas criam ilusões, especialmente com a política, com o Estado, que elas... Nossa, alguém tem que ter dó de mim, eu sou um coitadinho, eu tô aqui na miséria, alguém tem que me ajudar. E isso faz com que elas permaneçam naquela condição pro resto da vida, acorrentadas, aquela mentalidade. A única coisa boa, se assim pode dizer, que esse tipo de pessoa tem, a única coisa é aquele sentimento de que ela está certa. Ela pensa assim, eu estou na miséria, eu estou aqui sendo maltratada pelo Estado, pelas pessoas, ninguém me dá nada, ai, coitadinho de mim, mas eu estou certa. Essa é a única vantagem que essa pessoa tem, é o sentimento, na sua autocomiseração, o sentimento de que está certo. E esse sentimento, eu digo, ele é um erro, um equívoco, ele está errado. E esse sentimento é o que causa o mal maior, porque é o que causa o que impede a pessoa de romper e de sair daquela situação. E é esse sentimento que eu digo que você não pode ter se você quer ter sucesso nos concursos públicos. Porque no seu subconsciente, esse sentimento que você é um coitadinho, que merece ajuda, de que você é um coitadinho, que você está sendo maltratado pelo Estado, pelo país, pela sociedade, isso impede você de estudar com seriedade. Impede você de desamarrar o seu sucesso. Porque você não tem como se conectar com a carreira de estudo para concurso, que é uma dura realidade. Quem quer passar em concurso tem que ralar, tem que sofrer, tem que estar pronto para se decepcionar, para ir lá quebrar a cara, reprovar no concurso, como eu fiz várias vezes. Eu digo que para vocês, a minha trajetória de concurso, eu passei em 10 concursos? Passei. Passei algumas carreiras mais concorridas do país, passei. Mas a minha trajetória de concurso é de quebrar a cara, eu quebrei a cara demais. Eu reprovei em concurso sofrido demais, demais. Eu quebrei a cara demais. E tudo que eu falo para vocês fazerem aqui, para vocês não fazerem, eu já fiz, a maioria. Algumas coisas eu até aprendi com outras pessoas, mas a maioria eu já fiz. Os erros que eu falo para vocês não cometerem, eu já cometi. Eu quebrei a cara demais. E para você sofrer essas decepções, encarar essa dura realidade, tirar essas pedras do seu caminho todo dia, você tem que acreditar que você é o responsável. Que você que tem que resolver sua vida. Que você não é um coitadinho. Porque se você acreditar que você é um coitadinho, você deita e dorme. Você para de estudar. Você liga a TV, você vai tomar uma cerveja, vai fazer alguma coisa em vez de estudar, porque você não merece aquilo. Vida de concurso é isso. É apanhar, é levantar e é continuar. E para você conseguir sobreviver a essa vida, por isso que o tema de hoje é importante, você precisa reconhecer que você é o responsável e que você não é um coitadinho. Você não depende de ninguém. Na verdade, você não merece ajuda de ninguém. Ninguém. Desilude. Você não merece R$1 de ninguém. Assim como eu não mereço. Eu poderia estar lá na porta do Silvio Santos, batendo lá e falar: Silvio Santos, olha pra mim, Silvio Santos. Olha pra minha realidade. Me ajuda aí. Me dá pelo menos 1 milhãozinho. Você, sei lá, tem uns 4, 5 bilhões de patrimônio. Me dá pelo menos 1 milhão. Eu vou dividir o seu patrimônio em 5.000 partes. E pegar uma.
Silvio Santos. Faz isso por mim. Com 1 milhão, eu poderia hoje, por exemplo, comprar uma casa num condomínio fechado. Isso é o básico. Eu poderia, por exemplo, comprar um Porsche para mim, um carro aí esportivo. Eu poderia estar lá, bater na porta do Silvio Santos. E o que ele vai me responder? Ele vai dizer que não. Ah, você acha loucura isso que eu estou falando? Mas muita gente faz isso. Não com o Silvio Santos. Não na minha condição, mas em outras condições, o que acaba no mesmo. Dá no mesmo. Chorar, reclamar, brigar, ficar com vontade de cortar os pulsos, se matar, se deprimir, não faz ninguém passar em concurso. Isso não faz ninguém ter sucesso na vida. Isso é resultado do pensamento, do coitadismo e da autocomiseração. Quem não é grato pelo que tem, grato pelas oportunidades, pela saúde, por estar aqui vivo, respirando, podendo assistir essa live, podendo, cara, acordar e falar, cara, eu tenho muita oportunidade, eu posso fazer muita coisa. Quem não tiver esse olhar, ele só anda para baixo, e não tem como mesmo ele progredir na vida. Essa é a aula de hoje.